Casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Muito bom dia a todos. Bom dia. Estamos iniciando mais um dia, mais uma semana. E eu vou falar mais um pouquinho sobre a Bíblia. Então, nesse mês da Bíblia, nós estamos falando, no início da missa, um pouquinho. Pode se sentar um pouco? Nós, como cristãos hoje, nós devemos sempre agradecer pelos cristãos de ontem. No tempo em que o cristianismo ele começa a se difundir, principalmente com São Paulo, os cristãos eles tinham o que assim para poder se lembrar sempre? Era o que eles aprendiam nas instruções comuns, nos testemunhos, mas não tinham mais que isso. Os escritos eram somente os que estavam no Antigo Testamento. Paulo vai ser o primeiro a falar em Evangelium. Evangelium quer dizer boa notícia, uma notícia boa, boa nova. Mas ainda não havia nada escrito, né? Depois Paulo vai começar a escrever para as comunidades a partir do ano 51, carta aos Tessalonicenses. Vocês não vão esquecer mais, 51, não é? Uma boa ideia. Então Paulo começa a escrever no ano 51 e envia sua primeira carta aos Tessalonicenses. Ali em diante ele vai enviar várias cartas. E as pessoas vão ter as cartas de Paulo que chegavam copiadas e enviadas para todas as comunidades, ou digamos, único recurso dentro do cristianismo. Para se ter uma ideia, os evangelhos, eles vão surgir a partir dos anos 70. Então, 19 anos depois que Paulo começou a escrever as cartas, é que vão surgir os evangelhos. O primeiro deles vai ser Marcos, né? Depois vem Mateus, Lucas e o último São João. O evangelho é um só, lido através de 4 óticas, ou 4 pessoas. Então nós falamos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, segundo João, e assim por diante, né? Então o Evangelho mesmo, ele surge a partir dos anos 70, e a partir daí é que eles vão começar a ser difundidos. Hoje nós temos a facilidade de termos em nossas casas o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Temos a facilidade de tê-la na nossa língua, que antes não era assim. Demoraram-se muitos e muitos séculos para ser traduzido nas línguas dos diversos países, né? O Antigo Testamento em hebraico, um outro texto em aramaico. E o Novo Testamento, quase todo ele foi escrito em grego. Grego era a língua em que se falava em todo o Império Romano, como o inglês hoje. Quem sabe inglês viaja pelo mundo todo. Sabendo naquela época o grego, viajava-se por todo o Império Romano.
E claro que cada nação tinha a sua língua própria, mas a língua para você poder comercializar, viajar, visitar pessoas, era a língua grega. Hoje falar em grego é muito raro, né? A não ser na Grécia, mas nós mesmos não usamos mais o grego. Então é isso, a palavra de Deus, ela aos poucos, ela foi se estendendo através das necessidades das várias comunidades em tê-la, né, a palavra de Deus, em seus lares, em suas casas, em seus locais de trabalho. Então, por hoje ficamos aqui. Na próxima vez vamos falar um pouquinho mais. Então, podemos ficar em pé para continuarmos a nossa celebração. A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus o Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sempre nós iniciamos pedindo a Deus o seu perdão, a sua misericórdia, o seu carinho para com seus filhos e filhas. Em Jesus Cristo justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de aproximarmos-nos da mesa do Senhor. Cantemos. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, que eleison, chamar os pecadores humilhados. Cristo eleison, eleison, eleison. Cristo eleison, eleison, eleison. Senhor, intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa. Kyrie eleison, eleison, eleison. Kyrie eleison, eleison, eleison. Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Louvemos a Deus cantando. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós vos glorificamos, nós os damos
Nesta primeira oração, nós podemos oferecer as nossas preces, sejam elas de pedidos, sejam de agradecimento. Queremos hoje também pedir a Deus pelos 30 anos de matrimônio de nossos amigos, a Eliana e o Joy Rodaelli. Pela saúde de Ana Schultz, Nízia da Silva, Gerson Aparecido Antônio. Oremos. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos assentar. Eis-me aqui, ó Deus, eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, ó Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Invocai-o enquanto ele está por perto. Abandone o ímpio o seu caminho e o homem injusto suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto o céu acima da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O profeta Isaías, ele viveu no século V a.C. e foi com o povo deportado para a Babilônia. Os judeus foram para a Babilônia na condição de escravos. E ele foi o porta-voz de Deus, era o profeta da esperança. Ele falava ao povo aquilo que Deus inspirava. Mas vamos imaginar, de onde que ele falava? Ele tinha algum lugar especial? Não. Se ele tivesse, ele teria sido morto logo no início. Ele se fez de um louco que andava pelo meio do povo, dos que estavam trabalhando. E ali ele ia gritando aquilo que Deus queria que ele transmitisse. Então podemos imaginar as dificuldades que todos eles tinham. E no trecho de hoje, ele fala que os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos caminhos, que os pensamentos do Senhor são diferentes dos nossos pensamentos, porque Deus tem a sua lógica, que não é matemática. A nossa lógica é muito matemática, é tudo contas, né? E para a gente marcar pontos, aonde que nós estamos caminhando. Deus não, Deus fala ao coração. Misericórdia é a palavra que é perdoar de coração. Essa é a natural ação de Deus. E Ele está dizendo ao povo agora, que o povo tem que se esforçar para descobrir quais os caminhos do Senhor para que eles possam seguir. E não simplesmente, eu não conheço, deixa para lá, vou viver a minha vida. E não é assim. Nós sabemos que Deus, muitas vezes, Ele está na contramão da nossa história. Ele vem com outras propostas, com outro modo de fazer com que a gente participe deste mundo. Nós vamos ver isso no Evangelho, né, que Jesus conta. Nós já dissemos aqui que para os judeus, Deus é Javé, que no conceito deles é um Deus guerreiro, um Deus que pune, um Deus que as pessoas tinham receio, tinham medo. Agora vem Jesus na contramão disto, mostrando um Deus não longe, mas um Deus próximo. Não um Deus guerreiro, mas um Deus família. Um Deus
não punitivo, mas Pai de misericórdia, um Deus misericordioso. Era tudo aquilo que os judeus não queriam ouvir. Eles queriam sim um Deus forte, que os defendesse sempre. E para nós é um Deus que está conosco, caminha conosco, Deus conosco. Então vamos agora nos prepararmos para o Evangelho. Não, o Salmo. Vai cantar o Salmo. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Segunda leitura, leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha morte, seja pela minha vida, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, neste caso, não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados. Tenho o desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor. Mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. Só uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São Paulo, ele se preparou para ser talvez o mestre da lei ou o rabino. Estudou na melhor escola de Jerusalém. Sabia falar tanto aramaico quanto hebraico e, por ser de família
cujo pai era cidadão romano, ele sabia também falar o grego e o latim. Estava se preparando para ser seguramente um dos notáveis da época. E aí Deus o chama para ser um apóstolo, um pregador do Evangelho. Quando Jesus morre, ressuscita e tem a sua ascensão ao céu, os apóstolos começaram a sair para pregar o Evangelho, começar a catequese. E Paulo, por saber essas línguas, ele vai para a região da Grécia, da Turquia, onde hoje é a Turquia, né? Éfeso, e ali ele começa a sua catequese. Claro que ele não esperava sofrer tantas perseguições, tantas prisões, foi apedrejado e deixado quase como morto, sofreu muito, tudo isso por causa do Evangelho, porque ele abraçou o Evangelho. E nessa carta que ele envia aos cristãos de Filipos, ele está preso, está em Éfeso, onde hoje é a Turquia, e manda essa carta dizendo que para ele o melhor seria encontrar-se com o Cristo, sem dúvida, mas por causa das comunidades e das suas necessidades, ele sabe que ele tem que ficar junto às comunidades. E termina dando uma profissão de fé. Só uma coisa importa: viver à altura do Evangelho de Cristo. É o que ele mais queria. E a gente sabe que daqui ele vai, de Éfeso ele vai ser solto, vai ver um tempo livre, depois vai ser preso em Jerusalém, mandado para Roma. Em Roma ele vai encontrar Pedro, que também já está no cárcere, e por volta do ano 66, os dois serão martirizados. Então nós vemos a dedicação total de Paulo ao Evangelho, e a sua responsabilidade que ele tinha, e tantas comunidades que ele ajudou a formar, a receber conhecimentos, né? E é interessante que ele, numa outra carta, ele vai dizer, né, que ele foi escolhido para pregar o Evangelho. Algumas pessoas queriam ser batizadas, mas ele diz, não, eu não posso batizar, eu sou um pregador do Evangelho. Então ele sabia muito bem a sua missão. Isso foi importante para a nossa igreja nos primeiros séculos. Vamos agora nos preparar para o Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. E saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores,
e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se assentar. O foco desta leitura não é o patrão, é o reino dos céus. Jesus nunca disse, olha, o reino dos céus é isto. Não. Bem no estilo oriental, ele conta parábolas, para que as pessoas do seu tempo possam entender. Como disse Isaías na primeira leitura, os pensamentos do Senhor vão muito além dos nossos pensamentos. Então, para se entender o reino de Deus, não é uma coisa clara, porque o que Deus espera que a gente compreenda vai muito além. E aqui se fala de colheita de uva. Não sei se vocês sabem, mas em Israel, a Galileia é a região onde mais se produz trigo, uva, frutas. E o plantio de uva é uma coisa muito curiosa. Uma vez eu vi, porque eu não acreditava. A uva não é feita como se faz no Rio Grande do Sul, em parreiras, ou então em fileiras, como uma cerca, porque a uva é uma rama. Né? Não, a uva é plantada no chão, como abóbora. Então eles preparam o terreno, colocam um capim, plantam a uva em cima, à medida que ela vai crescendo, eles vão cobrindo com o capim. Vez ou outra tem que olhar para ver se não tem bicho, se ela está se desviando do caminho. E no final é muito trabalhoso. Tem que limpar primeiro todo aquele capim e outras coisas que surgirem, e aí vem a colheita da uva. E voltamos agora aqui a esta parábola. O dono da vinha, ele contrata por 1 moeda de prata, que era um bom pagamento para a época. A diária era bem menos que isso. 1 moeda de prata era uma diária robusta, digamos. E ele vai contratando pessoas ao longo do dia. E no final, pede que o administrador pague a cada um 1 moeda de prata. Imagine se aqueles que trabalharam por primeiro pensassem e dissessem assim, olha só como esse patrão é bom. Ele nem descontou daqueles que trabalharam muito pouco, mas ele pagou para todos a mesma coisa. Mas não foi isso que aconteceu. Eles começaram a murmurar, porque eles trabalharam o dia todo, se cansaram, né? E receberam o mesmo que aqueles últimos que trabalharam apenas 1 hora. E o patrão vai intervir, dizendo, nós não combinamos 1 moeda de prata? Então ele não está sendo injusto. E mais ainda, eu não posso fazer aquilo que eu quero com aquilo que é meu? Né? Então nós vemos que é uma lógica diferente da nossa. Como eu disse, a nossa lógica é muito matemática. Nós já estamos fazendo contas, quantas horas cada um trabalhou, né, dividindo por essas horas quanto daria. Para Deus não, a lógica de Deus não é aqui no coração. A lógica de Deus é de misericórdia, né? Coloca o coração em tudo. E por isso, Jesus termina dizendo, assim,
Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Quem são os primeiros? É o povo de Israel todo, que há muitos e muitos séculos estava com aquele estilo de vida, sabendo quem é Deus, Deus é Javé, um Deus guerreiro, né? E agora os últimos são os seus discípulos, aqueles que estão abraçando a mensagem de Jesus, ultrapassando até a compreensão ou a fé que eles tinham em Javé. Agora não, Deus não tem nome, Javé, Eloi, Elohim, não, Deus é Pai, basta. Para qualquer filho e filha que pertença a uma família, ninguém chama pai e mãe pelo nome. O senhor fulano, meu pai, senhora, a minha mãe. Não, é pai e é mãe. É isso que a gente sempre usou, é isso que os pais ensinaram aos filhos, a serem chamados. Uma honra ser pai, uma honra ser mãe. Mas esta é uma outra lógica, não essa do Antigo Testamento. E Jesus vai dizer isso: se nós não tivermos esta bondade para com os outros, que não tiver as mesmas chances que nós, a gente não vai participar do reino dos céus. Aqueles por último, se eles fossem chamados no início, eles iriam trabalhar. O que eles não tiveram foi uma chance. E Deus vê isso, né? Coloca todos como seus filhos e filhas. Coloca aqueles que tiveram mais chance do que aqueles que não tiveram nenhuma chance. E não adianta murmurar. Jesus diz: por acaso estás com inveja porque eu sou bom? Então nós não podemos criticar a Deus porque Deus é bom. Deus vai tratar a todos com muito amor, muito carinho, muito afeto, independente se nós somos grandes pecadores. Se a gente se volta para Deus, Ele é Pai, Ele vai acolher. Lembre-se da parábola do filho pródigo. A gente vai tentar usar a nossa lógica, mas ele foi embora, ele gastou tudo, e agora o pai recebe com uma festa ainda, né? É assim que Deus faz, é o seu filho que está voltando, ele o acolhe e faz uma festa. Nesta parábola, são esses que não tiveram chance alguma, e foram tratados igualmente. É assim que nós temos que pensar o reino de Deus, contrário à nossa lógica, que diz assim: bom, vamos fazer as contas agora. Não, Deus vê o coração. Me chama muito a atenção um quadro de Rafael, que está numa igreja não grande, lá em Roma. Às vezes eu passava, entrava, fazia minhas orações, dizia ver. Dos dois lados laterais, a igreja é bem menor que essa daqui, tinha quadros, pinturas de Rafael. E numa delas está a escolha de Levi, que é o nosso Mateus do Evangelho. E Rafael pinta com cores muito escuras, mas Jesus em pé, que acabou de chegar, olhando para Mateus, que era Levi, havia outros cobradores de impostos, mas Jesus olha para ele. E do olhar de Jesus sai uma cintila, e vai aonde? Não no cérebro, vai no coração de Levi, para dizer: eu estou te escolhendo. E o Levi está com a mão no peito, como quem diz: mas por que eu? Tem outras pessoas melhores. Mas Deus olha para ele. Ele vai seguir Jesus, vai mudar de nome de Levi para Mateus. Então nós vemos assim, essa mudança é para dizer: a minha vida passada acabou, eu sou uma pessoa nova. É o nosso batismo. Você batiza a pessoa, qualquer idade, e diz: a sua vida passada passou, agora é vida nova. Então que este evangelho, que mostra a misericórdia de Deus, possa iluminar as nossas ações ao longo dessa semana que estamos iniciando. Vamos agora em pé rezarmos a profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido
pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, apareceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, roguemos ao Senhor que nos conceda tão somente o que corresponda à sua vontade, no seu plano de amor. Digamos confiantes: ouvi nossa prece, Senhor. Iluminai, Senhor, a Igreja que busca orientação e fortaleza na vossa palavra e deseja realizar vossos desígnios, nós vos rogamos. Ouvi, Senhor, prece Senhor. Dai aos ministros e servidores das comunidades o senso de justiça e generosidade que provém do amor ao vosso reino, nós vos rogamos. Ouvi nossa prece, Senhor. Despertai a consciência dos governantes e legisladores sobre o dever de proporcionarem ao povo trabalho e vida digna. Nós vos rogamos. Ouvi nossa prece, Senhor. Abençoai os trabalhadores, os desempregados e os aposentados e ajudai-os a crescer em dignidade e realização pessoal, nós os rogamos. Ouvi nossa prece, Senhor. Persuadi os donos e gestores das empresas e organizações sobre a necessidade imperiosa de serem justos no trato com seus subordinados, nós os rogamos. Ouvi nossa prece, Senhor. Vamos agora um instante de silêncio e levar a Deus as nossas preces pessoais. Acolhei, ó Pai, as súplicas que vossa família aqui reunida vos apresentou, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos assentar. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como um sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como um sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá. O pão e o vinho, o corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu este milagre de amor. Orai, meus irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos as oferendas do vosso povo,
para que possamos conseguir por este sacramento o que proclamamos pela fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Nós reconhecemos ser digno da vossa imensa glória, vir em socorro de todos os mortais, com a vossa divindade, e servir-vos de nossa condição mortal, para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação, por Cristo Senhor nosso. Por Ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós, associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. E estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis aqui o mistério da nossa fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também de nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Vamos agora recordar os nossos falecidos, familiares, parentes e amigos. Pela comunidade, 7º dia, Tiago Leite, Júlio César Gonçalves, Antônia Guasparini Surge, Lázara Ventura, Irineu Surge. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos agora a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, Estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Vamos nos saudar em Cristo, mesmo à distância, e quem for da família pode se abraçar, vocês em casa também. Muito amor.
a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes de nós, os convidados do Senhor a participar de sua ceia. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Meus irmãos e irmãs, eis aqui o corpo de Cristo. Amém. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morreste por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino do céu. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Ó minha alma, retorna a tua paz. Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Ó minha alma, retorna a tua paz. Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar.
educar, me formar, me amar. Nós temos alguns avisos. Na quarta e sexta-feira, missa às 15 horas. As missas de modo especial para os que têm acima de 60 anos, mas aberta a todos, com participação. Grupo de oração, quarta-feira, às 20 horas. Eles retomaram esse momento forte de oração. Todo sábado de manhã, aqui às 8 horas, temos a reza do terço. Após a celebração, se quiserem, poderão levar o folheto para casa. Na outra página, no canto esquerdo inferior, temos as indicações de leituras para a semana. E também começamos uma campanha de fraldas geriátricas, tamanho G e GG. A nossa Pastoral da Saúde sempre atendeu várias famílias aqui da paróquia com fraldas, só que tudo parou praticamente. Então agora nós temos que recorrer, né, às doações para podermos suprir essas famílias que precisam mesmo. Então quem puder, façam uma oferta de pelo menos um pacote de fralda geriátrica. Vamos agora em pé, fazermos nossa oração final. Oremos. Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com o vosso sacramento, para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, A nossa proteção está no nome do Senhor. que fez o céu e a terra. Por intercessão do Imaculado Coração de Maria, venha sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Agradeço a presença de vocês todos, desejo um bom domingo e uma boa semana. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Viva a Mãe